Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar um pouco sobre como um eventual e muito provável desastre na economia mundial pode acabar nos acarretando em ainda mais perda de liberdades, ainda mais censura, enclausuramentos como aqueles que nós vimos a partir de 2020 e outras cositas mais próprias das ditaduras. Mas o que a economia tem a ver com isso? Bom, as pessoas, diz aquela famosa frase, que procuram por segurança, acabam por perder liberdade. Claro que parafraseando, a frase não é exatamente assim. Quanto mais segurança você busca, mais perda de liberdades você tem. Se a economia mundial colapsar, e há uma alta probabilidade disso acontecer, tanto no mercado chinês quanto no mercado americano, os dois estão em conflito. Nós estamos vendo aí os bancos centrais mundo afora, com as altas taxas de juro, e não tendo uma perspectiva de descida dessas taxas. Eu penso que é uma ilusão, é uma opinião minha, achar que o Banco Central brasileiro vai continuar baixando suas taxas de juro, considerando que o Fed vai aumentá-las muito possivelmente, ou pelo menos mantê-las. A economia chinesa, nós já vamos falar um pouco dela, porque ela nos interessa hoje talvez um pouco mais até do que a economia americana, uma vez que o Brasil tem como principal cliente hoje a China, e a economia chinesa não está muito bem. O que isso tem a ver com a nossa eventual perda de liberdades? Se as pessoas no futuro não tiverem nada, elas não vão ser felizes, como estão dizendo por aí. Elas vão ter de alugar muitas coisas. Nós estamos nos encaminhando para um mundo tecnocrata. Já tenho falado isso muitas vezes. Onde tudo que você tiver, ou grande parte do que você tiver, vai ser alugado. Por um lado, isso dá uma aparente liberdade. Poxa, se eu não tenho uma casa, eu tenho liberdade de mudar mais vezes de casa, eu posso mudar mais vezes de municípios ou até de país. Agora, se você tem um bem de raiz, o próprio nome já diz, você fica um pouco enraizado, porque uma casa não é tão simples de se vender assim. Ela é mais complicadinha de você fazer dinheiro, ou se você aluga, muitas vezes o inquilino não cuida. Enfim. Se você não tem propriedade, se você não tem um carro, não tem uma casa, não tem nada, aparentemente você está mais livre. Por outro lado, você está mais dependente de a economia dar certo. Nós já falamos que nós estamos nos encaminhando para a quarta revolução industrial, onde a inteligência artificial vai substituir muitas pessoas, e essas pessoas, em não tendo propriedade e em não tendo mais utilidade numa eventual economia quebrada, que vai ser, além de desempregar muita gente. Hoje nós estamos em quase pleno emprego no Brasil. E olha que é difícil uma situação dessa. Os Estados Unidos pode ser considerado em pleno emprego. Mas isso gera inflação. Se a inflação está vindo, os bancos centrais botam juro para corroer, para sugar a economia, para que a inflação diminua. Se houver uma quebradeira, as pessoas não tendo propriedade ou perdendo sua propriedade porque está hipotecada ou financiada nesses juros altos e elas perdem a renda, o que acontece? Elas acabam mais dependentes do governo. O que aconteceu lá em 2020, quando as pessoas estavam dependentes do governo, que dizia, olha, você fica em casa e você vai receber um determinado valor? Elas tinham de obedecer um certo regramento do governo, tinham que fazer o cadastro, não podiam abrir suas atividades, foi feito um grande experimento de nível mundial. E na minha concepção, pessoal, vem aí uma grande crise, não vem o tal do pouso suave, onde eles vão pegar agora, de repente eles vão começar a baixar a taxa de juros devagar. Eu acho que quando eles começarem a baixar a taxa de juros, é porque a economia já colapsou. Então só vai faltar ainda as cartas caírem. Então a economia já colapsou quando eles começarem a baixar as taxas de juros. Vai ser um pouso abrupto, porque existe muito dinheiro no mercado. Existem trilhões de títulos de dívida pública. Existe então muito mais títulos, seja em dinheiro digital, impresso, ou títulos de dívida mesmo, do que bens no mundo hoje, ou do que PIB, digamos assim.
E eles vão ter que sugar isso. E nada melhor para eles sugarem essa riqueza toda do que uma crise mundial, porque muito dinheiro vai evaporar se a coisa chegar na magnitude que eu estou imaginando. Eu estou pensando num cenário quase apocalíptico na economia. E as ações, né, nós já vimos o que aconteceu lá em 2020, elas caem abruptamente. Penso que o cenário é bem pior hoje do que lá em 2008, por exemplo, onde deu aquela última crise. Então, aqueles que estiverem posicionados, e eu não estou fazendo indicação de compra, venda de ativo, nada, eles vêm e compram tudo isso. Então, o que vai acontecer? Aqueles que se desesperarem vendem, vão precisar, muitas vezes vão ser obrigados a vender, e aqueles que estão lá em cima vêm e compram o restante daquilo que ainda não lhes pertencia. E aí, o que isso tem a ver com o Brasil e com a China? Veja só, isso aqui é uma matéria bem recente. Nuvem negra da China sobre a economia da África do Sul. Eu trago essa matéria aqui citando a África do Sul porque não tem uma especificamente falando do Brasil, mas é só substituir, porque serve. A economia da África do Sul é muito semelhante com a do Brasil quando ela está se relacionando à China. É uma fornecedora de produtos de commodity, produtos não industrializados, matéria-prima. E a matéria diz o seguinte: diz-se que quando a economia dos Estados Unidos espirra, o resto da economia mundial apanha uma pneumonia. Temos de nos perguntar se o mesmo não se poderá dizer da economia chinesa, afinal é hoje o segundo maior do mundo. Se isso não representar uma quebra da economia mundial, uma eventual quebra chinesa, vai representar um grande dano ao Brasil, porque nós estamos hoje muito atrelados com a economia chinesa. Se eles não comprarem mais do nosso agronegócio, o que vai acontecer? Ah, mas comer todo mundo tem que comer, sim. Só que se o cliente não pode comprar, às vezes você vai ter de baixar o preço para poder continuar vendendo. Senão, mesmo que ele queira, ele não consegue. Até recentemente foi também o principal motor do crescimento econômico mundial e o principal impulsionador dos preços internacionais das matérias-primas, e continua sendo até um certo ponto. Para agravar a situação, em vez de simplesmente espirrar, a economia chinesa parece estar à beira de uma pneumonia, a própria economia chinesa. Como exportador de matérias-primas, a África do Sul, juntamente com outras economias de mercado emergentes, coloque aí o Brasil, dependentes de matérias-primas, dependente no sentido de que a economia depende de vender essas matérias, é particularmente vulnerável a um resultado econômico chinês desfavorável. E nós não estamos mais tendo acesso aos números, né, e às estatísticas, muita coisa já começou a não ser mais divulgado como era antes. Então não se sabe exatamente a quantas anda essa economia. E por que isso pode acontecer? Não só porque um abrandamento econômico chinês teria um efeito significativo na procura de importações chinesas e nos preços internacionais das matérias-primas. Pelo contrário, deve-se ao fato de um abrandamento chinês poder ter repercussões importantes para os parceiros comerciais asiáticos da China, Alemanha, Austrália e outras economias dependentes de matérias-primas que têm todas uma elevada dependência do mercado chinês para suas exportações. Isso, por sua vez, poderia levar a economia mundial à recessão. Poderia ou será que levará? Eu vou ser bem sincero. Na minha opinião, vocês não podem se guiar, na minha opinião, para tomar decisões econômicas. É uma opinião. E tem opiniões de todos os tipos, mas na minha opinião, e eu não tenho errado muitas vezes, aí, pessoal, nas coisas que eu tenho falado para vocês, pode ser que eu esteja equivocado, mas na minha opinião vem aí a maior recessão de todas. Não vem pouso suave, coisa nenhuma. E o Brasil até está se equilibrando, a coisa está indo, apesar desses rombos aí no caixa do poder público já ser um sinal muito negativo, né? Essa gastança aí desenfreada, também juros altos, né? Então isso já come uma boa parte do caixa público. Mas se não comer, a gastança vai ser tanta que a inflação vai às alturas. Mas é um sinal, embora a economia do Brasil não está ruim. Todo mundo empregado, né? Quase pleno emprego, a pessoa fica no emprego se ela quer, senão ela vai para outro porque tem oportunidades, mas eu farejo, né, uma grande recessão. E não demora muito não, pessoal.
A economia chinesa parece estar no centro de uma tempestade econômica perfeita. Existem agora todos os sinais de que uma enorme bolha do mercado imobiliário e de crédito do país está a rebentar. Se assim for, far-lo-á enquanto o país tende a enfrentar a intensificação das restrições comerciais dos Estados Unidos e uma economia mundial em desaceleração. Porque os Estados Unidos realmente vão pagar junto, vão sofrer junto, mas eles querem realmente que a China seja contida. E é uma G econômica que nós estamos vendo, não é só uma G comercial. Para agravar a situação, têm sido os erros flagrantes de política econômica cometidos pelo presidente Xi Jinping, que revogou para si o maior poder econômico desde os dias sombrios do presidente Mao Zedong. Isso quer dizer que há muita centralização de poder. Esses erros incluem uma política economicamente desastrosa de zero flagelo. Aqueles fechamentos, mas isso era tão óbvio que até nós aqui do interior do Brasil anunciávamos já na primeira semana, quem me acompanhou naquela live, fechados como um pangolim, chamada assim, intitulada, ou naquele dia que eu saí gravando nas ruas, dizia, isso aí vai dar hiperinflação, vai acabar, resumidamente, eu dizia, vai chegar numa recessão e até numa estagflação. A estagflação ainda não se configurou. Então o Xi, ele teria, segundo isso aqui, errado nessa política desastrosa do zero flagelo. Mas não foi só ele não, o mundo inteiro fez essa grande caca. Inclusive o meu canal lá, o outro Casando Verbo, sofreu porque eu falei essa verdade. Que essa grande M que eles estavam fazendo ia resultar nisso que nós estamos vendo. Isso paralisou grande parte da economia, um confronto com o dinâmico setor de alta tecnologia do país e o retrocesso de algumas das reformas econômicas orientadas para o mercado de Deng Xiaoping, que ajudaram a colocar a China na sua trajetória anterior de elevado crescimento econômico. Enfim, resumidamente, a matéria aqui é bem interessante, ela não é tão grande, eu vou deixar aqui o título em inglês para quem quiser pesquisar, esse aqui. Resumindo, na minha opinião, a coisa vai feder. Eu avisava isso lá atrás, o meu canal foi perseguido, teve problemas porque eu falei isso. Um dia eu vou contar essa história para vocês, mas deixa para frente, que eu não quero me incomodar. E está aí, o pessoal da economia, a gente vê depois, vai pagar caro, junto com todos nós, mesmo nós que avisávamos, vamos pagar o preço, porque nós vivemos num mundo onde há uma grande massa de lemingues e os lemingues influenciam a nossa coexistência com eles. Nós pagamos o preço junto. Não tanto quanto, porque a gente se prepara melhor, porque não é tão... Enfim. E é isso aí, pessoal. Esse aviso que eu dou é porque depois disso, primeiro que a gente tem que se preparar, se posicionar. E depois, porque lá na frente isso aí vai gerar mais insatisfação na massa de lemingues que vão clamar por soluções políticas. E quais vão ser as soluções políticas que eles vão clamar? Mais restrições, mais fins de direitos, mais coisas gratuitas que nunca são gratuitas, sempre o preço daquilo que é de graça é mais caro do que qualquer outra coisa. Não existe almoço grátis, como se diz, E é isso, esse é o cenário que eu estou vendo. Tem uma grande massa aí de analistas que dizem que é um cenário perfeito, que o mundo vai ter aí a economia vai ter um pouso suave. Tomara que eles estejam certos, mas me parece que não. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.